Fala aí pessoa bonita, Vitor aqui, autor do O Último Arcanista, e hoje eu quero falar com vocês justamente do Último Arcanista, mais especificamente do capítulo 2. Se você ainda não viu, eu tô fazendo vídeos sobre cada capítulo, sobre como foi o processo de escrita, as ideias e tal. Vou deixar o link aqui, o do prefácio do capítulo 1, e agora indo para o capítulo 2, caso você já tenha assistido o prefácio e o capítulo 1. E esse capítulo foi muito interessante, porque eu lembro que a primeira vez que eu escrevi ele, não estava na visão do Gerard, estava numa visão misturada. Quando eu comecei a escrever o livro, não estava muito claro ainda para mim como seria esse método de cada capítulo é na visão de um personagem. Mas, quando eu comecei a fazer isso, que é algo que eu gosto muito e que eu peguei de Guerra dos Tronos, por sinal, se quiser saber umas dicasinhas do George Martin de escrita, eu fiz um vídeo sobre isso também. E no Guerra dos Tronos, cada capítulo é na visão de um personagem. Então, o que acontece? Conforme o livro se desenrola, o autor vai escrevendo cada capítulo com uma linguagem característica daquele personagem. Então, embora o George Martin tenha a escrita característica dele, de ser mais pesada, de ter bastante detalhes e tal, quando entra num capítulo, por exemplo, da Arya, que é mais criança, ou do... qual é o nome? Eu quase falei Eldrin, ou do Bran, você vê que a linguagem dele muda. Então eu quis trazer isso para o livro. Porém, a primeira vez que eu escrevi, o capítulo 2 não estava assim. Ele estava meio misturado e eu não entendi muito o que ele queria ali com ele. Quando eu terminei, eu entendi que o objetivo desse capítulo era trazer a personalidade do Gerard à tona. Então é para conhecer o personagem e para criar ou uma empatia ou um ódio ali dele, que as pessoas eu percebi têm ambos. Por ele ter prendido o Eldrin no porão, mas também trazer uma compreensão de que ele possui alguma conexão com a joia na qual ele põe a mão, e que aquela confusão que ele tem quando ele olha para a joia no capítulo 1, ela nesse capítulo 2 ela se concretiza em algo que a ideia é que quando o leitor leia, ele fale, entendi, tem uma história aí, então tá um pouco justificado esse comportamento maluco que ele tem tido. E o que foi curioso sobre esse capítulo foi trazer como autor, para mim, a primeira vez em que eu trago ali o Gerard como um personagem no ponto de vista. Então, no capítulo 1 a gente entende a visão do Eldrin sobre tudo o que aconteceu, mas agora no capítulo 2 a gente começa a compreender a visão do Gerard, que é uma visão mais madura, é uma visão mais machucada e é uma visão mais tensa. Então dá pra entender que pro Eldrin aquilo tudo é muito mágico, muito novo, meio desesperador, né? Se a gente sente aquela agonia junto com ele. No 2 é mais entendi, isso realmente está acontecendo. Vamos ver se eu consigo me livrar disso. Pelo jeito não, tentei, vamos ter que seguir em frente. Então aquela visão de uma pessoa que já passou aí por vários desafios, já tá agora mais consciente do que se trata tudo isso, e dá para entender ali também que ele já tá meio receoso em entender o que isso significa e como ele vai lidar com essa situação. Ele entendeu já, ali no capítulo 2, visto que ele prende o Eldrin no porão, que o Eldrin é um arcanista. Então ele sabe que o Eldrin não pode ser descoberto como um arcanista, certo? O Gerard tem feito isso há muito tempo, e agora que aconteceu com o Eldrin, ele sabe que se descobrirem, ele está ferrado. Então talvez o Gerard fosse a única pessoa que realmente conseguisse ajudar a esconder o Eldrin, a esconder que descobrissem que o Eldrin é um arcanista, mas a gente sabe que não deu muito certo, não é mesmo? E por fim, o título do capítulo, que chama o Reencontro, porque é um reencontro de duas coisas, na verdade. É um reencontro do Gerard com a joia e é um reencontro do Gerard com a Jasmine, com aquela visão que ele possui de quando ele viveu no paraíso. E essas duas coisas se degladiando um pouco. Então, a voz que ele ouve na cabeça dele é ela mesmo, é uma invenção dele, é um alter ego aí que ele criou. E a joia em si, ela tá ali, o que tudo aquilo significa, né? Por que chama reencontro? Porque ele já encontrou essas duas coisas antes. Ele está reencontrando-se novamente, no pleonasmo, com a joia que trouxe todo aquele passado para ele, e também com a Jasmine, ou seja, é na verdade um capítulo sobre um reencontro com o passado dele. Então é um momento em que ele literalmente volta àquele paraíso, aquela coisa inteira se mistura na cabeça dele e ele realmente volta para aquela visão. Então todas essas décadas, todos esses anos, ele viveu com aquilo apenas na cabeça dele. Mas agora ele realmente se reencontra
com aquela visão, com aquele acontecimento, para marcar aí o personagem e fazer ele perceber que caminhos novos precisam ser trilhados. Fechou? Comenta aqui embaixo, caso você já tenha lido o capítulo 2, o que você achou desse capítulo, se ele te marcou de alguma forma. E, claro, se você ainda não viu, vai lá e dá uma lida no vídeo que eu falo sobre o prefácio do livro. Fechou? Tamo junto, até a próxima.